Então vamos continuar dando início aí ao estudo da parede plana, da troca de transferência de calor, né? Na parede plana, resolvendo um exercício, o exemplo 3.3 do Micrópera, que fala sobre um painel fotovoltaico. Então vamos entender esse problema. Eu vou ler junto com vocês. Um painel fotovoltaico é constituído do topo para a base, né, por um vidro. Então, do topo para a base por um vidro com uma condutividade térmica de vidro de 1,4 watts por metro Kelvin. Uma camada de 1 milímetro de espessura de adesivo de padrão óptico, Ka de 145 watts por metro Kelvin. Uma camada muito fina de silício no interior da qual a energia solar que penetra no painel fotovoltaico é convertida em energia elétrica. Então, uma camada bem fininha aqui de silício, onde a energia solar é convertida em energia elétrica. Uma camada de solda com 0,1 milímetros de espessura, com uma condutividade térmica de 50 watts por metro Kelvin, bem fina também. E um substrato de nitreto de alumínio com espessura de 2 milímetros, com uma condutividade de 120 watts por metro Kelvin, onde abaixo desse painel fotovoltaico ele é isolado termicamente. Então, a eficiência da conversão da energia solar em energia elétrica é dada por essa equação aqui, eficiência igual a 1A menos B vezes a temperatura do silício. Essa temperatura do silício, então, a eficiência, para ser uma eficiência alta, essa temperatura da camada de silício tem que corresponder a um determinado intervalo entre 300 e 525 Kelvin. Essa equação também está com a temperatura em Kelvin já. A e B são constantes, iguais respectivamente a 0,553 e 0,001 a Kelvin menos 1. Aqui entra então um fluxo de energia solar de 700 watts por metro quadrado, e a placa tem uma área onde entra essa quantidade de energia solar de 1 metro de comprimento por 0,1 metro de largura. Então, parte dessa quantidade de energia solar é transmitida até chegar o silício. Então, eu tenho uma transmissividade aqui dada de 0,83 ou 83%. A outra parte é absorvida, 10%, e outra parte é refletida, 7%. E aí, devido ao aumento de temperatura, né, o próprio painel fotovoltaico também emite um pouco de radiação de 0,9. Ele pede também para considerar a convecção natural com H de 35 watts por metro quadrado Kelvin. Informa que a temperatura na corrente livre é igual à temperatura de vizinhança, que é de 20 graus Celsius. Bem, e aí ele pergunta qual que é a potência do painel fotovoltaico, qual que é a temperatura, e se a temperatura de silício, né, no filme atende aí esse intervalo entre 300 e 525 Kelvin. Então, pelo sistema de resistência térmica, fica um pouco mais fácil a gente compreender esse exemplo, né? O que está acontecendo? Sua análise, né, de balanço de energia está em cima da onde é convertida a quantidade de energia solar em quantidade de energia elétrica, que é bem no silício. Então, vamos começar a fazer um balanço de energia em cima desse nó, da temperatura de silício. O que está acontecendo para cima do silício? Bem, ele tem uma resistência térmica devido a esse material A aqui, de condutividade de 145. Então, essa resistência térmica condutiva é LA sobre KA vezes a área. Ele possui
Depois, uma resistência do próprio vidro, que tem uma determinada espessura aqui, então LV de KV vezes a área. E depois essa quantidade de calor também é passado para o ambiente, superando duas resistências térmicas, né? Que é uma resistência térmica convectiva e uma resistência térmica radiativa. E para baixo dele? Bem, para baixo dele, então, você tem um L de solda, que também é bem fininho, sobre K solda vezes a área, uma resistência da própria solda, atingindo aqui até a temperatura de substrato superior, e aí passando pelo substrato também uma resistência térmica de 120 watts por metro Kelvin na temperatura de substrato inferior. Então você tem aqui a temperatura do silício até atingir esse próximo nó aqui, a temperatura superior de A, né? Temperatura superior de A, onde passa por essa resistência do vidro, atingindo uma temperatura de vidro de topo, né? Ou superior também, conforme vocês quiserem achar aí. Como que a gente vai encontrar a potência desse painel fotovoltaico? Fazendo um balanço de energia, onde justamente há a conversão de energia solar em energia elétrica, um balanço de energia aqui na minha temperatura da superfície. Então, tratando-se de um regime permanente, não um balanço em regime permanente, tudo que entra menos o que sai é igual a zero. Lembrando que você pode considerar o termo de geração, se for tratar em termos de energia mecânica e energia térmica, ou você pode considerar tudo um balanço de entrada e saída. Então, o seu balanço de energia vai ficar taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, igual a zero. O que está entrando aqui nessa quantidade nesse filme de silício aqui, né? Quais as formas de energia que estão entrando aqui? Bem, está entrando uma determinada quantidade de energia solar, que é aquela transmitida até chegar aqui, ou seja, os 80%, 83%, né? Transmissividade é 83%. Então, 0,83 desse G solar aqui consegue chegar no meu filme de silício. O que mais que está entrando? Bem, a outra parte de energia que é absorvida, ela é dissipada por essas camadas superiores de silício. Então, está entrando também uma quantidade de calor sobre o somatório das resistências, conforme a gente viu na aula passada. E o que está saindo? Está saindo a energia que é produzida em forma de potência elétrica aqui nesse filme de silício. Então, entra quantidade de calor por condução dissipada, que não é produzida, não é transmitida até o filme de silício. Entra a parte de energia solar, que é transmitida, e sai potência elétrica. Então, vamos ver como que vai ficar esse balanço de energia, como que a gente vai solucionar em termos de temperatura. Ok, então fazendo o balanço de energia, né, no filme de silício, você tem então quantidade de energia que entra menos a que sai igual a zero em regime permanente. E aí, conforme eu tinha dito, você tem a quantidade que é transmitida do fluxo de calor, 0,83 vezes o fluxo que está em watts por metro quadrado vezes a área, então, que foi dada, a quantidade de calor por condução da própria parede composta acima dele, que é dissipada, e menos a quantidade de energia térmica que sai convertida para energia elétrica, que é a própria eficiência do painel fotovoltaico, vezes 0,83, vezes o fluxo vezes a área, que foi aquela parte transmitida e convertida para eletricidade de acordo com a eficiência do próprio filme de silício. Bem, então, por esse balanço de energia, você vai ter aqui
essa quantidade de calor aqui conduzida pela parede, conforme a gente viu, para uma parede plana, de ΔT, o potencial motriz, ΔT sobre o somatório das resistências. Mas que resistências são essas? As resistências que estão acima do filme de silício. Conforme a gente viu, o A, que é o material óptico que ele deu, e o vidro. Estou considerando aqui até o topo do vidro. Então, tem LA, né, somatório das resistências, LA sobre K vezes a área, considerando parede plana, LV sobre KV vezes a área. E o potencial motriz, ΔT, aqui é a temperatura do silício até a temperatura de topo do vidro. Aqui eu apenas coloquei em evidência 0,83 vezes o fluxo de calor vezes a área, e ficou 1 menos substituído aqui a eficiência dada pelo próprio exercício. Então, tirando todos esses dados aqui, né, e considerando a temperatura do silício, que é o que você quer, e a temperatura de vidro do topo, que você não tem, você fica aqui com uma equação e duas incógnitas. A gente precisa, então, encontrar uma outra equação com a temperatura do vidro e a temperatura de silício para a gente poder resolver essa equação. E aí a gente pode fazer um balanço de energia no topo do vidro. Quando a gente faz um balanço de energia aqui, né, aliás, no vidro, né, o que está acontecendo? Bem, você tem uma quantidade de energia solar que está entrando, que é absorvida pelo próprio vidro, foi dada uma absortividade de 10%. Então, essa quantidade de calor absorvida pelo vidro, de acordo com a propriedade do próprio vidro de absorver quantidade de energia solar, ela está entrando, mas tem também a quantidade de calor dissipada que não foi convertida pelo silício. Então, aquela quantidade de calor que não foi convertida pelo silício, os 17%, ela é passada para os filmes, né, acima e abaixo como quantidade de calor. Então, você tem que considerar também essa quantidade de calor dissipada que está entrando da própria ineficiência do filme de silício. E aí você vai ter, então, também uma quantidade de calor entrando, né, de toda aquela energia que passou, de toda a energia solar que passou, ou seja, os 83% vezes o fluxo solar vezes a área que não foi convertida, ou seja, vezes 1 menos a eficiência. E o que está saindo também do meu vidro? Está saindo uma quantidade de calor perdida, né, pela radiação, e uma quantidade de calor por convecção. Então, foi dado um H, foi dada uma emissividade do próprio vidro devido ao aumento da temperatura. E aí você substitui todos esses termos, né, na sua equação. Então, seu balanço de energia é a quantidade de energia que entra, né, energia solar, vezes o que é transmitido, né, 0,83, menos aquela quantidade de calor que não foi convertida no silício, que é a parte de energia solar, 0,83 vezes o fluxo vezes a área, 1 menos a eficiência, e menos, e menos a quantidade de calor por convecção, menos a quantidade de calor por radiação que vai para o ambiente, igual a zero, que eu já substituí aqui e aqui. Bem, e aí substituindo todos os termos que foram dados aí pelo exercício, você fica também com uma equação aqui no caso, com duas incógnitas, a temperatura do vidro e a temperatura do silício quando você substituir aqui a eficiência. E aí você vai ficar com duas equações e duas incógnitas, temperatura de vidro, temperatura de silício, e vai encontrar uma temperatura de vidro de aproximadamente 315 Kelvin e a temperatura do silício de 316 aproximadamente.
próximo da temperatura do vidro. Aí vocês vão substituir esse valor que vocês encontraram na potência do silício, que é o 0,83 vezes a eficiência, né? Vezes o fluxo de calor, e vão encontrar uma potência de aproximadamente 13,8 watts, ok? Então tentem resolver esse exercício, encontrem as duas equações, substituam uma temperatura na outra equação, isolem uma temperatura, substituam e encontrem aí esses valores de potência. É isso.